Aleluia, aleluia, glória a Deus. E essa passagem que o Senhor faz quando institui a última ceia, quando institui a primeira ceia, né? A última ceia dele em vida. Ele fala: façam isso, a minha carne vai ser entregue por vocês, e o meu sangue vai ser derramado por vocês. O por vocês traz a noção, além do em favor de vocês, em benefício de vocês, mas diz: eu vou dar o meu corpo em lugar de vocês. Vocês que eram merecedores de entregar a sua carne para pagar os seus pecados, eu vou no lugar de vocês. Eu vou substituir a vida de vocês. Tomar o lugar do outro, muitas vezes traz muita concepção na cabeça das pessoas. Se eu tivesse no lugar daquela pessoa que ganhou na loteria, você já pensou isso? Se eu tivesse no lugar, o que eu ia fazer? Se eu tivesse casado com aquela pessoa, como ia ser legal? Ou se eu tivesse no lugar daquela pessoa, meu colega que foi promovido. Nós gostamos muitas vezes de nos imaginar no lugar dos outros, especialmente quando tem coisas favoráveis a nós. A gente não é muito fã de quando as coisas são meio desfavoráveis. Muitos filmes relatam essa diferença, essa situação de substituição, de troca. O pobre no lugar do rico, o homem no lugar da mulher e vice-versa. Tem um filme do Adam Sandler que ele é sapateiro e ele coloca o sapato, ele se transforma na pessoa que ele se coloca. Mas tem também substituições que não dão muito certo. Por exemplo, o Brasil substituiu o time inteiro na Copa e não deu muito certo no último jogo. Mas outras substituições dão extremamente certas. E a troca mais bem sucedida, a substituição mais perfeita que houve, foi o Deus perfeito e santo tomando o lugar do homem rebelde e pecador como nós. A ideia de substituição permeia toda a Bíblia, especialmente quando envolve morte. O animal no Éden, depois da morte, depois da queda do homem, ele foi morto no lugar do homem. Os cordeiros eram sacrificados no templo por conta do pecado do povo. Os cordeiros não fizeram nada de errado, mas recebiam a punição pelo outro. Tem também Amã, que substituiu, fez uma forca para matar o tio de Esther, que era Mardoqueu. E ele tinha feito pensando na morte dele. E depois foi ele mesmo que morreu. Mardoqueu foi substituído na morte. Tem também os carrascos que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam levando na fornalha, acesa 7 vezes mais, que era para a morte desses 3 irmãos nossos. Só que eles estavam levando, morreram queimados. E os 3 que estavam lá, apareceu o 4º homem, semelhante ao Filho de Deus, que estava lá e não aconteceu nada. Mais uma pessoa morrendo no lugar de outros. Tem também os acusadores de Daniel, que foram fruto dele ser lançado na cova dos leões. Depois que o Senhor fechou a boca dos leões a noite toda, no dia seguinte os acusadores foram lançados. E a Bíblia fala, antes que eles se encostassem no chão, os bichanos, os felinos, já pegaram e dilaceraram eles. Outros que morreram onde não era previsto inicialmente para eles. Mas, diferente desses casos todos que a gente falou aqui, a morte de Jesus em nosso lugar é algo voluntário. Ele voluntariamente, não é circunstancial, mas ele se entrega por nós. A Bíblia fala em Isaías 9:6 que um menino nasceu, um filho se nos deu. O filho deu a si mesmo por nós. E ele fala também do Senhor Jesus em João capítulo 10, verso 18: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém tem poder de tirar, eu tenho o poder de dar e de tomar de volta. Jesus Cristo, nosso Senhor,
em quem nós hoje comemoramos e sempre adoraremos. Ele assumiu as consequências que os nossos pecados mereciam. O Senhor Jesus assumiu a dor que era sua. O Senhor Jesus assumiu a humilhação que cabia pelo seu desprezo a Deus. O Senhor Jesus assumiu a rejeição, Ele assumiu o desprezo, Ele assumiu a vergonha, Ele assumiu a maldição que era cabível a você e a mim. Ele assumiu as enfermidades, Ele levou sobre ti todas as enfermidades. Ele assumiu a culpa no seu lugar. Ele assumiu o sofrimento, Ele assumiu o abandono, Ele assumiu o distanciamento de Deus. Tanto que na cruz Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Por fim, Ele assume a morte. Mas Ele não pagou sozinho aquela morte, aquele preço do pecado. Ainda que Ele tivesse sozinho pendurado no madeiro, Cristo nos levou consigo no pagamento pelo pecado. Como o pai que leva depois de um filho aprontar muito e causar um prejuízo enorme para um vizinho, e o pai, quando vai pagar aquela dívida, junta a criança e fala: agora você vai comigo, para que você veja o tamanho da dificuldade que você está me fazendo passar, e que você se emende e mude de vida. O seu objetivo é que ele se arrependa e não volte a transgredir. Mas a cruz é muito maior do que qualquer ensinamento. Ela destrói a nossa velha natureza para que a gente possa viver em novidade de vida. O Senhor morre por nós, mas Ele nos chama para esse momento, para que a nossa velha natureza seja com Ele crucificada. O filho pródigo conta muito essa história de substituição. Lucas capítulo 15, verso 21 a 24. Vocês sabem da história que o filho pródigo abandonou o caminho do Senhor, preferiu viver do seu jeito. E aí ele decide, João não, é Lucas. Aí ele decide voltar para a casa do pai. Ele cai em si, estava cuidando de porco. Ele cai: eu preciso voltar para a casa do pai. E aí diz o texto, o filho lhe disse, quando ele chega, ele fala com o pai. O pai vem correndo abraçar ele, mas o filho vem falar com o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O filho estava vindo do encontro com o pai, sujo provavelmente, fedido com cheiro de porco, com fome, com a noção da indignidade. Mas ao encontrar o pai, tudo isso é substituído. Toda vergonha, desprezo e culpa são deixados para trás. Trapos imundos que cobriam as suas vergonhas são substituídos pela melhor roupa. A indignidade, em razão de uma péssima escolha sua, é substituída por um anel no dedo. O anel significa que ele tinha autoridade para voltar a usar o nome da família. Os pés sujos e descalços, fruto da escravidão, são substituídos pelos calçados, que simboliza a restituição à condição de filhos. Só os escravos, os servos que andavam descalço. E ele fala: não, meu filho vai andar calçado. A fome e a escassez são substituídos pelo bezerro cevado e por grande fartura. A tristeza do afastamento é substituída pela alegria e festa da reconciliação. Jesus tomou o nosso lugar. Ele levou todo o mal que deveria vir sobre nós, Ele levou sobre si. Mas o fantástico também é que Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos também tomar o lugar dele. Nós, por conta do que Ele fez na cruz, nós hoje podemos ser filhos como Ele é. Nós hoje podemos ter um relacionamento direto e íntimo com Deus como Ele tem.
Nós hoje podemos ter alegria pela presença dEle. Nós hoje podemos ter amor, satisfação, plenitude. Nós hoje, por conta do que Jesus fez por nós, podemos ter um propósito na vida e uma viva esperança. Em Isaías capítulo 61, diz um texto lindo que o Senhor em vida repete em Lucas 4, mas Isaías 61 vai falar o seguinte: 61, 1 e 3. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia. O Senhor substituiu-nos para que a gente possa tomar o lugar dele no reino de Deus. Glória ao Senhor. E tudo isso só foi possível porque ele substituiu a sorte da nossa vida desgraçada por uma vida plena e eterna. Isso ele fez quando ele se entregou por nós. E hoje, quando a gente vai comemorar daqui a pouco, comer o pão e beber o vinho, nós vamos lembrar do que ele substituiu-nos e da possibilidade que a gente tem de tomar o lugar dele.